Paz do Senhor a todos vocês, os que estão aqui presentes e os que estão do outro lado, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, mais uma rica oportunidade mesmo, de nós podermos estar meditando na palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, a gente daqui, vocês daí. É uma rica oportunidade, eu insisto. É bom a gente estar na presença do Pai. É bom a gente poder falar sobre a grandeza do Senhor. Então, mais uma vez, minha gratidão ao Senhor, minha gratidão ao nosso Deus por esta oportunidade, que todos nós possamos de alguma maneira ser alcançados por aquilo que o Senhor tem para nós, a porção de sua palavra, que eu possa ser renovado, que você possa ser renovado, que você possa ser alimentado, já que a palavra de Deus é como o pão. Então, que eu também seja saciado nesse sentido. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Eu quero meditar nesta noite. Eu confesso que eu sei por onde começar, mas não sei se eu vou conseguir terminar não, porque esta conversa aqui é muito longa. Lucas capítulo 24. Mas não se preocupe, se eu não terminar, de alguma maneira a gente vai finalizar. Mas de qualquer forma o Espírito Santo vai falar contigo. Eu quero ler versículo 46. Lucas 24, 46 diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Verso de número 48, vós sois testemunhas destas coisas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade. Que cidade? Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou repetir o verso de número 48 e 49. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Já deu para perceber que essa história aqui, ela vai longe. Curve a sua cabeça, põe a mão no teu coração, se você puder fazer isso. Oremos ao Senhor antes de nós ministrarmos a palavra. Pai, obrigado mais uma vez, por nós estarmos na Tua presença, por nós sabermos que o Senhor está aqui presente, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor está presente, então, assim a gente acredita, nós somos gratos por isso. Que o Senhor nos conduza, e que de alguma maneira a gente saia daqui alimentado, fortalecido, para o nosso dia a dia, porque nós precisamos, sempre precisamos, e nós estamos mais carentes ainda de Ti, Pai. Nós somos gratos, Pai, porque o Teu Espírito Santo, Ele nos conduz, Ele nos dirige. Que se alguma pessoa, se pelo menos uma pessoa, daquelas que estão me ouvindo, uma apenas, receber esta palavra, eu já me sinto agradecido por demais, por ser um instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta noite
Interessante que quando eu comecei a estudar esta palavra, me vieram 2 títulos para colocar nesta reflexão de hoje. Então eu vou compartilhar com vocês, e vamos dizer assim, não 2 títulos, mas título e subtítulo. Vamos dizer assim que fica mais bonito. Voltando para Jerusalém. Esse seria o título dessa ministração. A reflexão que eu quero trazer para nós, que Deus colocou em meu coração, é falar sobre 2 homens. 2 discípulos conhecidos como os discípulos de Emaús. Como eu disse, título e subtítulo. O título é Voltando para Jerusalém. E o subtítulo, então, eu diria Perseverança. Mas por quê? Também não sei. Vamos conversando aqui que a gente vai descobrir o porquê desse subtítulo. Ora, o capítulo 24, se nós pegarmos lá do primeiro versículo, tem muita coisa aqui para a gente falar. E como eu disse no início, eu vou começar, mas eu não sei como é que a gente vai terminar isso aqui. Até porque Lucas, quem escreveu esse livro, dá continuidade a essa história que nós começamos aqui, lá no livro de Atos, capítulo 2. Quando vem se cumprir isso que Jesus estava dizendo aqui. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa veio se cumprir lá no livro de Atos, que foi o próprio Lucas quem escreveu, que dá continuidade. Então, a gente tem muita história que a gente poderia ficar a noite toda aqui falando sobre isso. Mas eu não quero, evidentemente, e a gente não tem esse tempo. Então, vamos ver o que a gente consegue tirar dessa história desses 2 homens. A história desses 2 homens, os discípulos de Emaús, começa no versículo de número 13. Esses 2 homens, discípulos do Senhor, saem de Jerusalém em caminho, em direção a Emaús. Emaús, no versículo 13, diz que ficava a uma distância que hoje a gente poderia traduzir como 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora de caminhada. Talvez aí uns 10 quilômetros. A Bíblia fala, a tradução que eu tenho aqui, diz que distava de Jerusalém 60 estádios. Vamos dizer que foi uma hora de viagem. 30 minutos a 1 hora de viagem, de caminhada. E eles saem de Jerusalém indo em direção a Emaús, e no caminho eles vão conversando, e a conversa que eles estavam tratando era algo assim de última hora. Como os dias que nós estamos vivendo, o assunto do momento todo mundo sabe, a pandemia, o Covid. E o assunto naquele momento ali era a prisão, a condenação, a crucificação do Senhor Jesus. E os 2 vêm caminhando, conversando sobre isso. Eu não sei se a conversa, por ser tão empolgante, não que fosse uma conversa ou um assunto interessante no sentido bom, como nós falarmos sobre pandemia não é algo bom. E falar sobre a prisão, a condenação injusta, aquele momento de sofrimento, de humilhação, falar sobre o momento em que Jesus foi zombado, cuspido, esbofeteado, não era um assunto bom, mas enfim, eu acredito que a conversa era tão empolgante que de repente os 2 nem percebiam o tanto que estavam caminhando. Se foi uma hora de caminhada, talvez representasse menos, 20 minutos, 30 minutos. Mas o fato é que a conversa estava tão acalorada que de repente aparece um terceiro personagem. Quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu me lembrei, interessante, né? Aqui, o Senhor Jesus, ele aparece como o terceiro personagem. E a palavra, ou o Espírito Santo me levou lá naquela ocasião dos 3
jovens lançados na fornalha, e o rei, quando olhou, não havia apenas 3 homens lá, mas havia a figura de um 4º homem. Então ali Jesus Cristo não era o 3º, ele era o 4º homem. Não tem um assunto a ver com o outro, mas só essa questão de que Jesus se aproximou desses 2 homens aqui, esses conhecidos como os discípulos de Emaús. Jesus se aproxima deles e eles, sem perceberem que era Jesus, os olhos como que vendados, eles não perceberam que era Jesus. E Jesus, ele tem uma maneira, o nosso Deus é tremendo. Eu diria que essa palavra aqui, eu me lembrei de uma outra coisa. Essa palavra de hoje, esse texto, essa conversa que esses 2 homens aqui estavam tendo, é uma conversa sensacional, como diria o nosso querido irmão Eliseu. Eu diria que é uma palavra tremenda demais. Então, quando eles estão ali no calor da conversa, Jesus se aproxima, como quem não quer nada. Do que vocês estão falando aí? É como se hoje a gente estivéssemos ali conversando sobre essa questão da pandemia, e alguém se aproxima e pergunta: do que vocês estão falando? Aqueles 2 homens, um deles, tem o nome de um deles aqui, Cleopas, está no verso 18. Peraí, quem que é você? Você é peregrino aqui em Jerusalém, que não sabe o que tem acontecido nos últimos dias? É estranho para eles, da mesma forma de hoje alguém chegar e perguntar: do que vocês estão falando aí? Que pandemia? Até porque pandemia, isso que nós estamos passando, não é algo local, ou não é algo apenas aqui no Brasil, mas é algo global. Nessa ocasião aqui, o assunto era lá, apenas lá. Mas de qualquer forma, para quem estivesse aqui naquela região, tinha a obrigação de saber o que estava acontecendo. Mas Jesus chega como quem não está sabendo. O que é que vocês estão falando? Mas depois nós vamos ver que Jesus, ele trata do assunto que vai longe, como eu disse. Os discípulos: você é peregrino aqui, não está sabendo o que aconteceu com Jesus Cristo Nazareno? Verso 19 em diante está falando sobre isso. Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como que os sacerdotes, as autoridades o entregaram para ser condenado, para ser crucificado. E os discípulos até dizem algo tremendo aqui, porque nós estamos falando de 2 pessoas que conheciam a Jesus, que andavam com Jesus. A mesma coisa hoje, que nós estamos conversando aqui, transmitindo aqui, refletindo aqui com pessoas que sabem quem é o Senhor Jesus. E os discípulos falando para Jesus, sem saber que era Jesus, falaram. A gente até pensou que ele iria resgatar Israel. Que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, já é hoje o 3º dia. Ou seja, desde a prisão de Cristo, desde a sua morte, a sua crucificação, até este momento aqui, já era o 3º dia. Mas ele morreu. Olha, irmãos, veja que incrível. Os discípulos aqui até relataram, olha, até que as mulheres que também seguiam a Jesus foram até lá ao sepulcro e disseram que não havia ninguém lá e que viram uns anjos e o anjo falou com elas, mas os discípulos foram, ninguém viu nada, e enfim, o corpo dele não estava lá. Alguns dos que estavam, no verso 24 diz, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém, não viram nada. Aí é onde que Jesus, que não estava sabendo de nada, do que vocês estão falando aí? Qual é o assunto que vocês estão conversando? Jesus começa a falar. É onde eu e você precisamos prestar atenção. Meu Deus, por que a gente não presta atenção quando os discípulos não souberam de imediato o que era Jesus? E ainda depois que Jesus começou a falar com eles, ainda assim eles ainda ficaram... Nós vamos ver no decorrer da história. Jesus começa a falar
toda a palavra do que realmente deveria ter acontecido e estava acontecendo. E Jesus chama aqueles 2 homens de nécios, tardios de coração, para crer de tudo o que os profetas disseram. Jesus agora não era que Jesus estava ouvindo o que eles estavam falando, não. Agora era Jesus quem estava dizendo para eles. Ora, por acaso não estava escrito, e começa, a palavra diz que ele começa lá desde de Moisés e vem falando dos profetas. Não é a palavra que estava dizendo que tudo isso tinha que acontecer? Provavelmente, se deu tempo de falar aqui, Jesus já falou, até citou Isaías 53 para eles. Ora, não estava escrito e não foi justamente isso que aconteceu. O fato é que essa conversa foi continuando, até chegar no momento em que o lugar para onde eles estavam indo chegou. Jesus, mais uma vez, dá uma de quem não quer nada, finge que vai passar direto. E eles falam assim, olha, já se faz tarde, o sol se declina, fique com a gente. Irmãos, algo maravilhoso aconteceu nesta conversa, não deles para com Jesus, mas de Jesus para com eles, mas eles ainda não haviam percebido. Mas neste momento em que eles convidam Jesus para ficar, Jesus aceita o convite. No verso 29, eles porém o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E Jesus entra para ficar com eles. Jesus entra para ficar com eles. Eu não sei o que levou aqueles homens a se simpatizarem com Jesus, mas de repente a palavra que Jesus começou a dizer a eles estava tão agradável, porque Jesus começou a falar agora, não estava falando apenas dos últimos 3 dias, mas Jesus pegou, como nós falamos aqui, como diz o texto, desde Moisés e veio falando. Então eu acredito que essa conversa deixou eles com um coração tão tranquilo, tão em paz, que eles não deixaram Jesus continuar. Fica com a gente. E Jesus ficou. E aí o verso número 30 diz assim, estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. Eu penso que agradeceu, orou para agradecer por aquele pão. E ao partir, deu o pão a eles. Aí os olhos daqueles 2 discípulos se abriram e eles perceberam quem era que estava falando com eles. Abriram-se-lhes então os olhos, verso de número 31, e o reconheceram. Quanto tempo que nós vamos ficar ou levar para reconhecer quem é que está conosco? Quanto tempo eu vou levar para perceber que é o Espírito Santo que está falando comigo? Quanto tempo você vai deixar passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, para perceber que Deus está falando contigo, que Ele está do teu lado? No verso de número 32, quando os olhos daqueles 2 homens se abrem, eles percebem, ora, será que, olha irmãos, a parte dessa conversa que estava tendo ali. Disseram um para o outro, porventura não se nos abrasava o coração, porventura não se ardia no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Jesus descortinou tudo para eles naquela conversa que eles tinham tido pelo caminho. Mas eles não haviam ainda percebido que era Jesus. Mas agora, depois que Jesus abençoa o pão, parte, dá para eles. Aí os olhos deles se abrem e eles percebem, é Jesus. Na mesma hora levantaram-se. Só que Jesus, nessa aí, eu não diria que perderam a oportunidade, porque depois, o que vem depois aqui é coisa magnífica. Ou, copiando de novo, é coisa sensacional. Quando eles percebem que era Jesus, Jesus desaparece. Jesus desaparece. No verso 31 isso está escrito, abriram-se-lhes os olhos, então
o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante dos olhos deles. Meu irmão, não deixa Jesus desaparecer da tua vida, não. Acorda, abre os teus olhos. Ou então se aperceba, como esses dois homens aqui estavam dizendo. Se porventura o coração de vocês não arde quando o Espírito Santo está falando contigo. Porventura o Espírito Santo, não, a palavra dele não está ardendo, não está em chamas dentro de você. Aonde quer que você esteja. Não espere Jesus desaparecer para perceber, ai meu Deus, era o Senhor Jesus. Imagina, se eu pudesse eu traria alguém aqui para a gente fazer uma simulação aqui. Imagina a mente daqueles dois homens. Jesus havia morrido, as mulheres disseram que ele não estava lá, que os anjos isso, que os anjos aquilo. Os outros discípulos foram lá, aí a gente estava caminhando. A mente deles acho que ficou a 1000 por hora. Eles dizendo, a gente está no caminho, de repente aparece um camarada que não sabe nada, perguntando o que vocês estão conversando aí. Imagina, irmãos, aqueles dois homens. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se a viagem, aquela caminhada de 1 hora, na conversa empolgante, como eu disse de início, aquela viagem de 1 hora pareceu ser de 40 minutos, o retorno agora, eu acho que, eu não sei se eu falo num extremo ou no outro. Mas agora a conversa na volta era muito diferente. E era muito mais empolgante, porque agora eles não estavam falando de um Jesus Cristo condenado, morto, crucificado, mas estavam falando de um Cristo ressuscitado e ele esteve conosco. Olha o nível da conversa daqueles dois homens. E aí, então, por isso eu imagino que o retorno deles, porque no verso 33... na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para... Eles voltaram para Jerusalém. Na mesma hora não falaram... Está tarde. Eles não tinham convidado Jesus para ficar porque o dia já se declinava. Agora eu quero saber de horário coisa nenhuma. Eu quero saber se são 8h30, 8h45 da noite. Eu quero saber se é meia-noite, se é 1 hora. Vamos voltar lá para Jerusalém. E voltaram para Jerusalém. Eu não sei aonde é que você está. Que não era nem para ter saído de Jerusalém. Eu coloquei o título Voltando para Jerusalém. Mas não era nem para ter saído de Jerusalém. Mas nesta noite o Espírito Santo está trazendo para mim e para você. Dá tempo de voltar. Dá tempo de retornar. Dá tempo de voltar. Você pode não estar percebendo, mas o Senhor Jesus está falando contigo. Você pode não estar percebendo, mas o teu coração está ardendo. Aonde quer que você esteja, a 1 hora de viagem, de caminhada, eu não sei. Mas o lugar que você deveria estar é a presença de Deus. É aqui. É em Jerusalém, o lugar da adoração. A casa da bênção, a casa do Pai. Aonde ele disse, o versículo que nós demos início, 49, ficai na cidade. Ficai aqui. Meu irmão, eu não sei por que você está perdendo tempo indo para um lado, indo para o outro. O lugar é aqui, é na presença do Pai. Por que eu coloquei o subtítulo de perseverança? Eu vou falar para vocês. Esses dois homens, um deles, o nome é dito aqui, Cleopas. Embora sabendo o que as mulheres disseram, eles não perseveraram em continuar ali. Em algum dado momento, um disse para o outro, vamos embora. E eles eram de Emaús, então foram embora para Emaús. Vamos embora. De onde que você é? Eu sou lá de Itu. Então a gente, na caminhada aqui, vamos embora para Itu. Não perseveraram. A palavra de Deus para mim, nesta noite, para você, meu irmão, é essa. Perseverança. Não sei se é o caso o seu caso é o caso dos discípulos que
já estavam indo para Emaús, ou chegaram em Emaús. Eu não sei se você já foi, se você está na metade do caminho, mas o Senhor nesta noite está ministrando essa palavra para o teu coração, da onde quer que você esteja. Se você está pensando em ir, se você está no meio do caminho, ou se você já chegou lá onde você foi, e saiu do lugar que você não deveria ter saído, eu quero te falar uma coisa. Volta. E essa volta, a gente, como eu citei, se a conversa na ida estava empolgante, essa conversa na volta não deu nem para perceber. Eles poderiam ter caminhado o dobro até, mas não iam nem perceber, porque agora eles não estavam falando mais de um homem morto, mas de um homem ressuscitado. Sim, morto, mas que ressuscitou, que venceu a morte. A palavra diz, tragada a morte foi pela vitória. E essa vitória chegou a mim, a você nesta noite, chegou aos nossos dias. Então a palavra de Deus para mim, para você, volte para Jerusalém. Não era nem para ter saído, eu não sei por que você saiu. Mas a palavra é, volte, ou então permaneça. Porque depois nós vamos perceber no restante da história, como eu disse, eles voltam para Jerusalém. E imagina a empolgação daqueles dois homens para encontrar com os outros discípulos, com aquelas mulheres. Olha, vocês disseram é verdade, nós encontramos com Jesus. E quando eles chegam lá, essa conversa vai de madrugada fora. Ou não? Vai de madrugada fora. Agora estavam todos eufóricos, muito mais, porque não eram só os dois que haviam visto Jesus. Porque quando eles chegam lá, os discípulos também disseram, nós também ouvimos. O verso de número 36 nos fala assim. O 35, né? Só para a gente frisar. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer o partir do pão. No partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, só estavam falando que viram Jesus. Um de cá, outro de lá. De repente as mulheres aqui no meio, reforçando o que havia visto. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles. E disse-lhes, paz seja convosco. Aleluia. Paz seja convosco, meu irmão. Aonde é que você está neste momento? A palavra do Senhor direcionada é essa. A paz seja contigo. A paz do Senhor seja contigo. O mundo pode, a gente sabe que a paz que Jesus Cristo, Ele mesmo quem falou. A paz que o mundo oferece é diferente da paz que eu vos dou. Porque a paz que o mundo conhece é a ausência de guerra. Agora a paz que eu e você conhecemos como igreja, como exército, como povo do Senhor, é uma paz que existe mesmo em meio às guerras. Mesmo em meio às pandemias. Ou acabou a paz aí na tua casa. Ou você não está sentindo paz na tua casa mais. Talvez seja porque você está desapercebido como esses dois homens aqui e não percebeu que o Senhor está falando contigo e te chacoalhando. E não percebeu que o Senhor está falando a você, fique aí até que do alto seja revestido do poder de Deus. Desperta, meu irmão. Desperta. O verso de número 49, como eu disse para vocês, nós lemos no início. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como eu disse, essa história ela vai prosseguir lá no livro de Atos. Porque os discípulos agora têm uma outra história aqui no meio, que quando Jesus aparece a eles naquela empolgação toda, ainda assim ficam, mas será que é o Senhor Jesus mesmo? É você mesmo, é você mesmo. É você mesmo. E Jesus, olha, pode olhar, olha as minhas mãos, olha os meus pés. Você talvez esteja aí perguntando, mas é o Senhor mesmo quem está falando? Meu irmão, só se Jesus tiver que aparecer para você e mostrar as mãos para você ver, como Tomé. Eu só vou crer se eu ver.
Jesus, nessa ocasião aqui, ele fala, ó, sou eu mesmo, pode tocar em mim, olha, toca, olha as minhas feridas. Ainda assim, ô Ediceu, eles ainda ficam atemorizados, como que não acreditando, mas é a natureza humana, é assim mesmo. E Jesus, no verso de número 41, fala assim, tem alguma coisa para comer aí? Porque eles estavam pensando que era um fantasma. Meu irmão, quem está falando contigo é Deus, é o Espírito Santo. Não é fantasma nenhum, não. Não é homem nenhum, não. É a palavra de Deus falando contigo. Desperta, meu irmão. Desperta. Como eu disse de início, não sei se você está pensando em sair de Jerusalém. Se você está no meio do caminho. Ou se você de repente já chegou, não sei onde. Mas nesta noite a palavra de Deus para você é essa. Volte para Jerusalém. Mas ainda não aconteceu, vai acontecer. Vai acontecer. Mas eu não estou enxergando o milagre, vai acontecer o milagre. A bênção do Senhor vai chegar na tua casa. É só você permanecer. Como eu falei, o subtítulo, perseverança. Sabe o que está faltando em muito crente hoje? Perseverança. Sabe por que o diabo está vencendo muitas vidas? Está destruindo muitas vidas? Porque o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. E a igreja está deixando entrar por aqui e sair por aqui. Ou quando muito está nos ouvidos e não quer ouvir o que Deus está falando. E por não ouvir o que Deus fala, não vem a fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tendo fé, não tem paciência. Não tendo paciência, não tem perseverança. Na primeira tribulação ou turbulência, meu irmão, eu não sei se você na tua vida já passou por uma turbulência como essa que nós estamos passando. De modo generalizado, nós estamos passando de modo generalizado. Eu estou dizendo, eu não sei se você já passou de forma individual. Mas a palavra é a mesma. Seja globalizada ou seja individual. Persevera, meu irmão. Persevera. Esses dias eu estava pensando em toda essa situação aqui. E a gente não sabe dimensurar, dizer assim, olha, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 5 meses. O efeito de tudo isso aqui ainda vai perdurar durante algum tempo. E aí eu pensando nessa situação, me veio a seguinte ideia, me veio algo na minha mente dizendo assim, eu tenho que ficar de olho em alguém que vença. Eu tenho que ficar de olho, ou como o pastor Estevão ministrou aqui na quarta-feira falando sobre foco. Eu tenho que olhar, eu tenho que me focar em alguém que vai, como aquela fênix, ressurgir. Não é a história que diz? Eu tenho que ficar, eu não posso no futuro, meu irmão, você no futuro não pode olhar para aquele que foi abalado e permaneceu abalado, que foi derrubado e permaneceu derrubado. Não, meu foco eu tenho que olhar para alguém que foi derrubado, que perdeu, que teve perdas, que teve os efeitos colaterais, sofreu grandemente, mas que se levantou. O meu foco tem que ser em alguém assim. Quem é que você tem se focado? Em quem você tem se focado? E eu pensando nessa história, eu disse ao Senhor, realmente, eu preciso ficar de olho naquele que é vencedor. E se eu trouxesse agora para essa palavra aqui para a gente concluir, olhando para esses 2 homens, eu e você estamos tendo a mesma oportunidade. Se você não estava acreditando, será que é o Senhor mesmo? As mulheres disseram, mas já é o 3º dia. Mas pastor, já é o 3º mês, já é o 4º mês. Pastor, a previsão é para 5 meses, é para 6 meses. Meu irmão, persevere, fique em Jerusalém, ou volte para Jerusalém, se for o caso, porque eu estou acreditando que se nós ficarmos 1 ano sem poder fazer culto, vai ficar pessoa 1 ano sem aparecer na porta da igreja.
Aí vem, eu sei que tem que ter a prevenção, isso é claro, eu não sou falto de inteligência, eu sei que isso é necessário, você ter prevenção. Agora, crente cheio de medo, de pavor, crente cheio de temor, no sentido, não confiando que Deus é o teu Deus, que Ele vai te dar a vitória, que Ele vai... Olha, se você tem promessa de Deus, aquela letra daquele hino fala muito. Eu sei que essa letra não é para todo mundo, mas se você tem promessa de Deus, quem tem promessa não morre. Eu não sei se esse é o teu caso, mas o meu caso, eu tenho promessa de Deus que ainda não se realizou e que é para mim, não é para minha família. Porque aí eu posso ir embora, não tem problema. Abraão morreu, não viu a promessa se cumprir. Mas se a promessa é para você, meu irmão, persevera e saiba que Deus é contigo. Persevera, não desiste. Não dê ouvido para quem fala assim, olha, vamos embora. Vamos lá para Itu. Vamos lá para o Japão. Vamos lá para a Bahia. Vamos lá para Emaús. Não, meu irmão, fique em Jerusalém, que é onde Deus vai derramar poder sobre a tua vida. Título e subtítulo. Eu poderia substituir a palavra aqui. Não saia de Jerusalém. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. E não sair da presença de Deus significa persevere. Você garante? Pela palavra de Deus, sim. O dia que eu deixar de acreditar na palavra de Deus, eu não vou dizer o que deve acontecer. Mas era melhor que eu não tivesse existido. Você crê ainda na palavra de Deus, meu irmão, aí onde você está? Na tua casa? Da onde você estiver nos acompanhando neste momento, você ainda crê na palavra de Deus? Então perceba que é o Espírito Santo de Deus falando contigo. E eu diria para nós encerrarmos como aqueles discípulos. Porventura não ardia os nossos corações quando o Senhor falava conosco, nos descortinava a palavra, o Evangelho. Por acaso não ardia no nosso coração quando Ele estava falando com a gente? É claro que sim, irmãos. É claro que sim. Mas imagina aqueles dois homens. Eu acredito que Jesus estava no meio. Um escutando de um lado, o outro escutando do outro. Só que um do lado falando assim, esse camarada chegou como quem não queria nada, não sabia de nada. Agora ele está falando todo o Evangelho para nós. Está falando todo os profetas, Moisés. O do outro lado aqui é a mesma coisa. É verdade, esse camarada... Mas só no pensamento, né? Porque Jesus estava falando e eles estavam ouvindo. Então, meu irmão, abra o teu ouvido e ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ou diz à igreja. Ouve o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. E se aperceba que o Espírito Santo quer te renovar, quer te restaurar, quer tirar você dessa inércia. Ainda que nós estamos vivendo num período de inércia, para muitas pessoas, de isolamento, sem poder trabalhar. Muitos estão trabalhando, no meu caso eu não estou trabalhando. Mas o Senhor quer tirar a gente dessa inércia no ponto de vista material e nos lembrar de que nós somos, aí sim, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Então não importa, importa que eu quero é Deus. Amém? Quem se lembra desse louvor aí? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém? Eu quero ouvir um amém aí e uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o teu nome, Pai, para sempre. Eu sei que essa história ela vai prosseguir lá no livro de Atos, quando o teu Espírito Santo desce. Mas a gente não tem tempo para continuar. Mas foi algo tremendo, tremendo. Depois daquele dia do Pentecostes, Atos 2, muitas coisas, foi uma reviravolta. E sabe do que mais? Essa reviravolta foi tão intensa, que ela chegou até aqui. Chegou até a mim e você.
Então, glória a Deus pela vida daqueles homens que não titubearam, que não se intimidaram com perseguições, morreram até nas arenas. A gente conhece a história da igreja primitiva, mas não se importaram. Porque que eu e você vamos nos importar com o que está acontecendo no mundo? Erga a tua cabeça. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu digo isso. Amém. Que Deus seja louvado. Quero convidar os irmãos neste momento